Há momentos na vida em que tudo parece se mover de forma estranha, como se a realidade tivesse decidido revelar sua face secreta. Pequenos sinais surgem diante de nós, uma frase escutada ao acaso que responde a uma dúvida íntima, um número que se repete em todos os lugares, um sonho que anuncia algo que se tornará real dias depois. No início tentamos ignorar, rimos da coincidência, disfarçamos o arrepio. Mas aos poucos, esses sinais se acumulam com uma precisão impossível de negar. É como se uma mão invisível estivesse escrevendo uma mensagem cifrada em cada detalhe do cotidiano. E nesse instante, uma pergunta inevitável ecoa: estou enlouquecendo ou estou finalmente acordando? Carl Jung conhecia bem esse dilema. Passou a vida investigando as regiões invisíveis da psique humana e chegou à conclusão de que o inexplicável não é sinal de fraqueza mental, mas de expansão. O que o senso comum chama de delírio, Jung via como os primeiros indícios de um despertar profundo. Para ele, a mente não se limita ao raciocínio lógico ou à percepção sensorial. Existe um nível oculto, subterrâneo, que se comunica por símbolos, sonhos e acontecimentos carregados de significado. Esse nível, quando começa a se abrir, transforma o mundo conhecido em algo misterioso, quase mágico. Imagine por um instante que tudo ao seu redor não é um conjunto de fatos isolados, mas uma rede viva, onde cada elemento tem uma função secreta. A conversa de dois desconhecidos no café ao lado, a música que toca no rádio quando você mais precisa de coragem, o livro que cai sozinho da estante aberto em uma página específica. Jung dizia que esses fenômenos são manifestações de uma ordem maior, algo que ele chamou de inconsciente coletivo. Não é apenas o seu inconsciente pessoal que se expressa nesses sinais, mas uma força universal, uma camada profunda da realidade que conecta todas as almas em uma mesma tapeçaria. A questão é, por que alguns percebem essa linguagem e outros não? Por que para a maioria as coincidências passam despercebidas, enquanto para alguns elas se tornam mensagens gritantes? Jung acreditava que isso ocorre quando a psique atinge um ponto de maturação, quando o processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos, começa a se intensificar. A alma desperta e de repente, o mundo exterior deixa de ser apenas cenário, torna-se espelho. O invisível começa a se revelar, e cada detalhe assume o peso de um símbolo. É nesse ponto que surgem experiências perturbadoras. Você sonha com alguém que não vê há anos e no dia seguinte, recebe uma mensagem inesperada dessa pessoa. Você pensa em uma pergunta em silêncio e minutos depois ouve a resposta da boca de um estranho. Você sente um pressentimento tão forte que decide mudar de caminho, e descobre mais tarde que escapou de um acidente. Como explicar? A ciência tradicional responde com probabilidades, estatísticas, coincidências. Mas Jung insistia que há algo mais. A vida não é apenas soma de causas e efeitos, mas também de significados. Essa percepção não vem sem custo. Quem desperta para o inexplicável começa a se sentir isolado. Como contar aos outros que a realidade está conversando com você? Como explicar que não são delírios, mas experiências autênticas de uma consciência ampliada? A maioria não acredita, e descarta como superstição. É nesse isolamento que a jornada interior se aprofunda, porque a única saída é voltar-se para dentro e aprender a confiar no próprio testemunho. Jung dizia que esse era o privilégio e o fardo do despertar, ver o que os outros não veem e carregar sozinho o peso dessa visão. Mas por que esses sinais aparecem? Qual o propósito de tantas coincidências que desafiam a lógica? Jung via nelas convites. O inconsciente coletivo não se manifesta para entreter ou para alimentar a vaidade, mas para guiar. Cada sincronicidade é como uma seta apontando para dentro, lembrando que a vida tem dimensões ocultas e que o destino não é apenas resultado de escolhas racionais. É um chamado para abandonar a visão estreita do ego e abrir-se para algo mais vasto. Quantas vezes você já se perguntou se está no caminho certo? Quantas vezes buscou uma confirmação de que não está sozinho, de que existe um sentido maior por trás das dores e dos desafios? É nesses momentos de dúvida que os sinais surgem com mais força. O universo parece responder, mas não em frases diretas, responde em símbolos. A borboleta que cruza seu caminho quando você pensa em transformação. A música da infância que reaparece quando você sente saudade de quem já partiu. A palavra esperança estampada em um cartaz na rua no dia em que você quase desistiu. Para Jung, nada disso é aleatório. É o inconsciente coletivo dizendo, continue, há algo maior em movimento. No entanto, quanto mais esses sinais se multiplicam, mais a dúvida cresce. Estarei projetando significados onde não existem? Estarei vendo padrões ilusórios? A mente racional resiste e luta contra essa visão.
Mas Jung afirmava que o despertar não se mede pela ausência de dúvida, e sim pela capacidade de sustentar o mistério. O verdadeiro desperto não é o que tem todas as respostas, mas o que suporta viver com perguntas que não podem ser encerradas pela lógica. Esse estado é ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Fascinante porque dá à vida um brilho novo, como se cada gesto carregasse uma centelha de eternidade. Inquietante porque retira o chão seguro da racionalidade e obriga a conviver com uma realidade mais ampla, onde o inexplicável é regra e não exceção. É como atravessar um limiar invisível, você não está mais no mesmo mundo de antes. Jung descreveu isso como o início do processo de individuação. A psique começa a se mover em direção ao self, o centro profundo da personalidade, que vai além do ego. É o self quem envia esses sinais, quem convoca por meio dos sonhos, das coincidências, das intuições. Ele chama porque deseja se manifestar, deseja que o indivíduo deixe de viver apenas na superfície e reconheça sua totalidade. Nesse sentido, cada experiência inexplicável é um degrau no caminho para o encontro com quem você realmente é. Mas por que isso acontece justamente em momentos de crise, quando a vida parece sem sentido? Jung acreditava que é exatamente no caos que o inconsciente encontra espaço para se revelar. Quando o ego perde suas certezas, quando a lógica não basta para sustentar a existência, é então que os símbolos emergem com força. A crise não é um erro, mas um catalisador. Ela abre a fenda por onde a luz do self pode entrar. Quantas vezes você já sentiu que a vida estava tentando lhe dizer algo, mas não sabia decifrar? Quantas vezes se viu diante de sinais repetidos e se perguntou se era apenas coincidência? Jung responderia: não despreze esses sinais. Eles são a linguagem secreta da psique, a prova de que sua consciência está se expandindo. Não são sintomas de perda da razão, mas da sua própria evolução. E ainda assim, esse despertar é solitário. Você olha ao redor e percebe que poucos compreendem. O mundo continua correndo atrás de certezas materiais, enquanto você caminha por uma estrada invisível, guiado por símbolos que só você percebe. É um exílio silencioso, mas também uma iniciação. Porque ao sustentar essa solidão, você se aproxima do núcleo mais profundo da sua alma. Jung via nisso uma dádiva. Dizia que o despertar não é uma conquista do ego, mas um acontecimento da psique como um todo. Não é você que busca, é a vida que chama. O mistério é quem vem até você, e sua única tarefa é escutar. Essa escuta exige coragem, porque o mundo vai chamá-lo de louco, vai tentar convencê-lo a voltar para o sono coletivo. Mas se você resistir, se ousar confiar no que sente, descobrirá que o inexplicável não é ameaça, mas revelação. Talvez seja essa a sua experiência neste momento. Talvez esteja vivendo coincidências tão perfeitas que não ousa contar a ninguém. Talvez esteja tendo sonhos que parecem mais reais do que a vigília, pressentimentos que se confirmam, intuições que não falham. Se for assim, não se assuste. Jung diria que você está cruzando o limiar. Não é o fim da sanidade, é o início da consciência. E uma vez que esse processo começa, não há retorno. Você não consegue mais olhar para o mundo com a mesma ingenuidade. Não consegue mais acreditar que tudo é acaso, que a vida é apenas uma sequência de fatos desconectados. Algo se abriu dentro de você, e essa abertura muda tudo. O que fazer então diante desse chamado? Fechar os olhos e fingir que nada acontece, ou aceitar que a vida está lhe convidando para uma nova forma de existência? Jung nos deixaria uma advertência: ignorar o chamado não faz com que ele desapareça. Faz com que ele retorne com mais força, com mais insistência, até que finalmente seja ouvido. O inexplicável é apenas o primeiro sinal. É o despertar da alma para um universo mais vasto, onde nada está separado, onde tudo é símbolo. É o começo da jornada rumo ao self, rumo ao encontro com a totalidade que habita em você. E talvez seja por isso que você está aqui, lendo estas palavras. Porque em algum ponto, algo dentro de você já reconheceu esse chamado. E a verdadeira pergunta não é se ele é real, mas se você terá coragem de segui-lo. O universo fala em silêncio, mas sua voz é nítida para quem aprendeu a escutar. Você consegue ouvi-la agora? A realidade parece feita de fragmentos soltos, mas há momentos em que tudo se encaixa de forma tão precisa que desafia a lógica. É quando o acaso se dissolve e surge uma força invisível que conduz os acontecimentos como se fosse um fio secreto tecendo a vida. Carl Jung chamou esse mistério de sincronicidade, e para quem já experimentou, não se trata apenas de coincidência, mas da sensação perturbadora de que o universo está em diálogo direto com você. O coração dispara, a mente tenta racionalizar, mas algo mais profundo se instala, a intuição de que a vida possui uma ordem que não se explica em estatísticas.
Imagine pensar em alguém que não vê há anos e minutos depois, receber uma mensagem inesperada dessa mesma pessoa. Ou abrir um livro qualquer e encontrar, por acaso, a resposta exata para uma dúvida que vinha consumindo sua alma. Ou ainda acordar de manhã com uma pergunta na cabeça e ao sair de casa, ouvir a frase precisa que precisava de um desconhecido na rua. Esses momentos parecem pequenos demais para chamar de milagres, mas grandes demais para serem descartados. Jung dizia que quando essas experiências começam a se repetir, não se trata de delírio, mas de uma nova camada da consciência que se abre. Não é difícil reconhecer. Talvez você já tenha vivido a experiência de ver números repetidos em todos os lugares. O relógio marca 11h11, o bilhete de transporte traz o mesmo número, a placa de um carro repete a sequência. Você tenta ignorar, mas quanto mais tenta, mais os sinais aparecem. E dentro de você cresce a estranha sensação de que há algo querendo chamar sua atenção. O cético dirá que é apenas foco seletivo, que a mente nota o que deseja notar. Jung não negava o papel da mente, mas afirmava que a psique tem uma forma própria de comunicar-se com o mundo, e que quando esse diálogo se intensifica, é porque algo maior está em movimento. Um homem relatou a Jung que sempre que precisava tomar uma decisão importante, uma borboleta surgia de repente, pousando perto dele. No início, pensava ser coincidência, mas depois de inúmeras vezes, percebeu que a borboleta sempre aparecia no momento exato em que ele estava em dúvida. Para ele, esse símbolo passou a ser um guia. Não porque a borboleta tivesse poderes místicos, mas porque a vida encontrava nesse pequeno acontecimento uma forma de falar com sua alma. É assim que a sincronicidade opera, não através de regras fixas, mas por meio de símbolos que só fazem sentido para quem os vive. Você já se perguntou por que certas músicas parecem tocar exatamente quando você precisa ouvi-las? Como se o rádio ou a playlist fossem comandados por algo além da programação. Uma mulher contou que estava prestes a desistir de um relacionamento marcado por dificuldades, quando entrou em um táxi e de repente, começou a tocar a música favorita dela e de seu parceiro. Naquele instante, ela sentiu que precisava esperar mais um pouco, e semanas depois o relacionamento se transformou. É claro que alguém poderia dizer que foi apenas coincidência, mas para ela foi um sinal. Jung diria que esse sinal não veio de fora, mas do inconsciente coletivo que se manifesta através de acontecimentos exteriores. É como se o universo e a psique fossem dois lados do mesmo espelho. O mais desconcertante é que quanto mais você entra nesse estado de atenção, mais os sinais se multiplicam. É como se, de repente, a vida falasse em voz alta. Um jovem cientista contou a Jung que após uma experiência marcante de quase morte, começou a viver em um estado em que tudo parecia ter significado. Se perguntava algo em silêncio, logo surgia uma resposta na forma de um encontro ou de uma frase ao acaso. Para ele já não existia acaso, apenas conexão. Dizia que a vida havia deixado de ser uma sucessão de causas e efeitos e se transformado em uma rede viva de símbolos. Esse relato impressionou Jung porque vinha de alguém acostumado a pensar de maneira lógica e racional, mas que não conseguiu ignorar a evidência de que a realidade estava em constante diálogo com sua consciência. E talvez aqui esteja o ponto mais desafiador. Como explicar a alguém que nunca viveu isso? Como contar que a realidade está respondendo às suas perguntas, que os números, os sons, os encontros têm mensagens ocultas? A maioria diria que você está projetando sentido em eventos aleatórios. Mas Jung afirmava que é justamente essa impossibilidade de provar que torna a sincronicidade uma experiência íntima e transformadora. Não se trata de convencer ninguém, mas de reconhecer que você já não vive no mesmo mundo que antes. Essa solidão é um preço inevitável. O desperto se vê carregando uma linguagem que só ele entende. É como viver em um país estrangeiro sem tradutor, ouvindo uma música que outros não escutam. E no entanto, essa solidão é também uma bênção, porque obriga a confiar no diálogo interior, a depender menos da aprovação externa e mais da voz profunda que se expressa através dos sinais. Mas cuidado, Jung alertava que a sincronicidade não pode ser forçada. No momento em que você tenta provocar sinais para satisfazer o ego, eles desaparecem. A vida distingue entre busca genuína e manipulação. Os sinais só fluem quando você está alinhado ao que Jung chamou de self, o centro verdadeiro da psique. É como se o universo soubesse quando você está sendo autêntico e quando está apenas brincando com o sagrado. Esse é o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, menos acontece. Quanto mais se entrega, mais o fluxo se intensifica. Imagine agora que você está caminhando por uma rua e pensando se deve mudar de emprego. De repente, uma pomba cruza o céu e pousa ao seu lado, e logo depois alguém passa falando ao telefone sobre coragem e novos começos.
Você sente o corpo estremecer, como se a cena fosse montada especialmente para você. Poderia descartar, claro, mas o impacto emocional permanece. O coração sabe que aquilo não foi casual. Esse é o segredo. Não é a razão que reconhece a sincronicidade, mas a alma. E há também experiências mais intensas, quando os sinais parecem atravessar o véu da vida e da morte. Muitas pessoas relatam ouvir a música favorita de um ente querido falecido exatamente no momento em que pensam nele, como se fosse uma resposta direta. Jung registrou histórias assim, e dizia que o inconsciente coletivo pode se manifestar com força em momentos de perda e transição. Não como prova de vida após a morte, mas como expressão de que a psique é maior do que o tempo e o espaço. A sincronicidade, portanto, não é apenas um fenômeno curioso. É um convite. Cada vez que ela se manifesta, está dizendo, há mais do que os olhos veem, há uma ordem oculta guiando sua vida. Cabe a você decidir se vai ignorar ou se vai aceitar o chamado. E aceitar não significa criar ilusões, mas desenvolver uma escuta profunda. Significa aprender a ler a vida como se fosse um livro sagrado, onde cada palavra tem peso e cada símbolo traz sabedoria. Por que então tantos rejeitam esse chamado? Porque viver nesse estado exige abrir mão do controle. A lógica confortável das explicações desaparece, e você se vê diante de uma realidade que não pode ser prevista. É assustador perceber que há uma inteligência maior conduzindo os acontecimentos. Assustador e libertador ao mesmo tempo. Jung acreditava que a sincronicidade se intensifica quando a consciência alcança um certo limiar. É como sintonizar uma estação de rádio que sempre transmitiu, mas que só agora você consegue ouvir. O sinal estava lá o tempo todo, mas a frequência da sua alma não era capaz de captá-lo. Uma vez ajustada, não há como voltar ao silêncio anterior. Você passa a viver em um mundo onde cada gesto pode ser uma mensagem, onde cada evento pode ser um símbolo. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas sua. Você percebe que faz parte de um tecido maior, de uma narrativa que transcende o indivíduo. E essa percepção muda tudo. O medo de estar sozinho diminui, porque você descobre que está em diálogo constante com algo maior. Mas a solidão também aumenta, porque poucos conseguem compreender essa linguagem. É o paradoxo inevitável, sentir-se mais conectado e ao mesmo tempo mais isolado. Você já viveu esse paradoxo? Já se sentiu parte de algo maior e, ao mesmo tempo, distante das pessoas ao seu redor? Essa é a marca do despertar. Não é loucura, é consciência. A sincronicidade não destrói a lógica, mas a expande. Mostra que a vida não é só um jogo de causas, mas também um jogo de significados. E aqui surge a virada inesperada. Jung descobriu que essas experiências não acontecem apenas para confortar. Muitas vezes elas aparecem para preparar. Uma série de sincronicidades pode anteceder um encontro decisivo, uma mudança de vida, até mesmo uma crise. É como se a vida semeasse sinais antes da colheita. Quem aprende a reconhecer chega ao momento preparado. Quem ignora se surpreende. Pense em quantos sinais você talvez já tenha ignorado. Quantas vezes a vida tentou falar e você não ouviu? Quantas dores poderiam ter sido evitadas se houvesse atenção? E ao mesmo tempo, quantos encontros preciosos aconteceram porque você seguiu uma intuição, porque confiou em um sinal? Jung diria que nada disso é acaso. É o diálogo vivo entre a alma e o mundo. A sincronicidade é apenas o começo. Quando ela se torna constante, abre-se a porta para um novo modo de viver. Mas esse é apenas o primeiro degrau. Pois depois que você aprende a escutar os sinais, surge o desafio de sustentar os opostos, de viver no paradoxo sem se quebrar. Jung chamava isso de função transcendente, e é aí que a jornada se torna ainda mais profunda. É fácil acreditar que a vida se organiza em opostos irreconciliáveis. Somos ensinados a pensar em termos de sim e não, luz e escuridão, bem e mal, vitória ou derrota. A lógica comum insiste em que precisamos escolher um lado, porque sustentar os dois ao mesmo tempo seria insuportável. Carl Jung, no entanto, descobriu que a psique tem uma capacidade rara e transformadora, a função transcendente. Ela não elimina os opostos, não busca compromissos superficiais, mas cria um espaço interior onde ambos podem existir em sua totalidade sem se anular. É como se dentro da consciência surgisse um novo continente capaz de acolher forças que de outra forma se destruiriam mutuamente. Imagine sentir uma tristeza profunda e ao mesmo tempo, uma alegria intensa. A mente comum diria que uma exclui a outra, mas na função transcendente ambas se tornam experiências simultâneas e legítimas. Não é contradição, mas expansão. É como se o coração descobrisse que pode bater em dois ritmos diferentes e ainda assim sustentar a vida.
Esse estado é tão novo, tão desconcertante, que muitos o confundem com instabilidade ou desordem. No entanto, para Jung, era sinal de uma consciência madura, capaz de suportar a tensão dos contrários até que algo novo emergisse. Você já se perguntou quantas vezes na vida foi obrigado a escolher entre polos que, na verdade, poderiam coexistir? Já percebeu como o impulso de optar por um lado é, muitas vezes, uma forma de evitar a dor de sustentar o paradoxo? E se a verdadeira transformação não estivesse na escolha, mas na coragem de carregar o peso dos dois até que uma nova síntese surja por si mesma? Um exemplo pode tornar isso mais claro. Pense em uma mãe que perde o filho. A dor é avassaladora, mas junto com ela pode surgir uma gratidão silenciosa por ter vivido cada momento ao lado dele. A mente linear diz que sentir gratidão diante de uma tragédia é insensibilidade, mas a função transcendente mostra que a alma pode abrigar sentimentos que parecem inconciliáveis. A dor não desaparece, mas se transforma em algo maior porque é sustentada ao lado de outro sentimento aparentemente oposto. É como se a psique aprendesse a respirar no fogo e na água ao mesmo tempo. Essa experiência altera profundamente a forma de se relacionar com os outros. Quem acessa a função transcendente não cai facilmente em discussões polarizadas, não se deixa prender por narrativas simplistas. Consegue enxergar a sombra e a luz em todas as posições. E isso, ao mesmo tempo que gera compaixão, também cria isolamento. Porque para muitos, viver nesse espaço é incompreensível, quase ameaçador. Como confiar em alguém que não escolhe lados, que não se prende a um único discurso? E você? Quantas vezes já foi criticado por não se alinhar completamente a uma ideia, por enxergar nuances onde os outros só viam absolutos? Quantas vezes se sentiu estranho por perceber que não conseguia odiar por inteiro nem amar sem ver falhas? Como se a sua visão fosse ampla demais para caber em rótulos estreitos. Jung descrevia a função transcendente como uma ponte entre consciente e inconsciente, uma espécie de alquimia interior. Assim como os alquimistas misturavam enxofre e mercúrio esperando a pedra filosofal, a psique mistura opostos para gerar uma nova substância, uma terceira via que não é concessão, mas nascimento de algo inédito. Essa terceira via não pode ser fabricada pela vontade. Surge no silêncio, na espera, quando o indivíduo aceita a tensão sem fugir dela. Muitos relatavam a Jung que ao viver essa função, ideias criativas surgiam de forma inesperada, soluções para problemas impossíveis apareciam sem esforço, como se viessem de uma fonte oculta. Era como receber uma intuição clara, não construída pelo raciocínio, mas entregue e pronta. Essa sabedoria repentina não é fruto de mágica, mas da colaboração entre consciente e inconsciente, finalmente conectados pela ponte da função transcendente. Você já experimentou um momento em que a resposta chegou sem raciocínio, como se tivesse sido soprada no seu ouvido? Já viveu a sensação de que uma ideia inteira nasceu de repente, sem que pudesse explicar sua origem? Será que esses lampejos são apenas sorte, ou seriam manifestações desse poder secreto da psique? É curioso perceber que a função transcendente não apenas transforma a mente, mas também reorganiza a vida. Quem aprende a viver com paradoxos começa a se mover de forma diferente no mundo. Não precisa de certezas absolutas, porque descobriu que a verdade pode estar em ambos os lados do conflito. Não teme a contradição, porque já entendeu que a contradição não é fracasso, é fecundidade. Essa postura desconcerta, porque não se encaixa em sistemas que exigem adesão total. Política, religiões dogmáticas, debates sociais, todos querem seguidores que escolham um lado. Mas quem vive a função transcendente é inútil para essas disputas. Ele não pode ser convertido em soldado de uma causa única, porque enxerga demais para acreditar em narrativas unilaterais. O preço, mais uma vez, é a solidão. Viver na tensão dos opostos é caminhar em território que poucos têm coragem de explorar. Muitos preferem a segurança das certezas absolutas, mesmo que falsas, do que enfrentar o peso de sustentar paradoxos vivos. É mais fácil escolher e se prender, mesmo que à custa da verdade, do que se abrir ao abismo da complexidade. Mas será que não é nesse abismo que nascem as maiores transformações? Será que não é justamente quando a mente se recusa a simplificar que a alma encontra novas formas de existir? Você já considerou que sua dificuldade em se encaixar em polarizações pode não ser fraqueza, mas sinal de um processo mais profundo de expansão da consciência? Essa expansão, no entanto, não se limita ao intelecto. A função transcendente afeta a forma como sentimos o tempo, como experimentamos a vida. Muitos relatam que ao viver paradoxos, o tempo parece se expandir. É possível estar inteiramente presente e ao mesmo tempo, perceber camadas mais profundas do instante. Como se em cada momento coexistissem o agora e a eternidade.
Essa experiência quebra o ritmo comum do viver e abre portas para uma percepção quase mística da realidade. O que torna tudo ainda mais desconcertante é que essa função não pode ser ensinada em manuais. Ela se manifesta quando a psique está pronta, quando o indivíduo já enfrentou o suficiente da própria sombra para suportar a contradição sem fugir. Não há atalhos, não há técnicas mágicas. Existe apenas a experiência, muitas vezes dolorosa, de aceitar que não há respostas fáceis e mesmo assim continuar caminhando. E você já percebeu como os momentos de maior crescimento em sua vida não vieram de escolhas fáceis, mas de situações onde precisou sustentar forças opostas? Já sentiu que após um período de grande conflito, você não voltou ao que era antes, mas se tornou algo maior, algo diferente do que poderia ter imaginado? Esse é o segredo da função transcendente. Ela não busca equilíbrio no sentido comum da palavra, mas transformação. Não é sobre colocar dois pesos na balança e encontrar o meio termo. É sobre deixar que a tensão crie uma faísca que acende algo completamente novo. É como se a alma fosse forjada em uma fornalha onde os opostos são o fogo e o metal. Da combustão entre dor e alegria, nasce uma consciência mais ampla. No entanto, quem vive isso muitas vezes é mal interpretado. Visto de fora pode parecer incoerente, até mesmo contraditório. Uma pessoa pode estar de luto e sorrir, pode amar alguém profundamente e ao mesmo tempo enxergar suas falhas sem negar nenhuma das duas coisas. Para quem ainda vive em lógica linear, isso é hipocrisia. Para quem já atravessou o limiar da função transcendente, é a única forma autêntica de existir. Você já foi acusado de incoerência apenas porque enxergava lados diferentes da mesma situação? Já sentiu a estranha paz de poder afirmar duas verdades opostas sem sentir que estava mentindo? Talvez isso seja o sinal de que a função transcendente começou a operar em você silenciosa, mas poderosa. Jung sabia que esse estado não é para todos, pelo menos não ao mesmo tempo. Ele exige uma maturidade que poucos estão dispostos a buscar. Exige aceitar o desconforto, viver na incerteza, suportar o silêncio entre respostas. Mas quem atravessa esse processo descobre algo impossível de ser perdido, a capacidade de ser vasto o suficiente para conter o mundo. E essa vastidão é libertadora. Permite amar sem se iludir, sofrer sem se destruir, acreditar sem se cegar. Permite viver como paradoxo encarnado, humano e divino, limitado e infinito, cheio de falhas e portador de luz ao mesmo tempo. É nessa contradição viva que a consciência encontra sua verdadeira força. E você está disposto a carregar o peso dos opostos? Está preparado para deixar que a vida o alargue até o ponto em que cabem verdades contraditórias sem que uma precise matar a outra? Talvez essa seja a pergunta que define quem desperta e quem continua adormecido. Pois no fim, a função transcendente não é apenas um mecanismo da psique, é um chamado. Um chamado para viver em um nível onde a lógica não domina, mas serve. Onde o ser humano deixa de ser refém de polarizações e se torna um criador de novas possibilidades. É esse estado que marca o verdadeiro início da individuação, quando deixamos de ser prisioneiros de escolhas estreitas e nos abrimos para a totalidade da alma. Os sonhos sempre ocuparam um lugar enigmático na vida humana. Desde os tempos mais remotos, povos antigos os tratavam como mensagens dos deuses, presságios do destino ou visitas de espíritos. Na modernidade, muitos passaram a reduzi-los a meros disparos neuronais, imagens aleatórias sem valor. Mas Carl Jung seguiu por outro caminho. Para ele, os sonhos eram a linguagem mais autêntica do inconsciente, uma comunicação direta entre as profundezas da psique e a consciência desperta. Afirmava que ignorar um sonho era como deixar de abrir uma carta pessoal enviada pela alma. E quando a consciência se expande, os sonhos deixam de ser apenas histórias noturnas para se tornarem experiências transformadoras, capazes de alterar a vida desperta de forma irreversível. Quem já atravessou o limiar do despertar sabe que algo muda no modo de sonhar. Não se trata mais de narrativas fragmentadas ou imagens absurdas que se dissipam ao amanhecer. Os sonhos ganham densidade, cor, uma estranha coerência. Tornam-se mais vívidos do que a própria vigília. Há relatos de pessoas que despertam com lembranças tão nítidas que sentem o peso das emoções como se realmente tivessem acontecido. Um homem contou que sonhou caminhar em uma cidade desconhecida detalhada em cada rua, cada textura, cada cheiro. Meses depois, ao viajar para outro país, entrou em uma rua idêntica àquela do sonho. Reconheceu fachadas, sinais até a sensação do ar. Nada daquilo havia sido visto antes, mas a alma já havia percorrido o caminho. Como explicar? Outro caso relatado a Jung, falava de uma mulher que sonhou repetidamente com uma coruja que pousava em sua janela e a observava silenciosa.
Pouco tempo depois, um acidente ocorreu em sua família exatamente na noite em que o sonho se repetiu. Para Jung, esse tipo de experiência não era mágica nem sobrenatural. Era a manifestação do inconsciente coletivo, que possui formas próprias de percepção e se expressa através de imagens carregadas de significado. A coruja, símbolo ancestral de presságios e sabedoria, surgiu não para assustar, mas para avisar. O que surpreendia não era o animal em si, mas o modo como a psique encontrou a imagem exata para comunicar uma realidade invisível. À medida que o processo de individuação avança, os sonhos passam a ensinar. Em vez de cenas desconexas, surgem verdadeiras iniciações. É como se, durante a noite, o indivíduo fosse levado a uma escola invisível onde lições são transmitidas sem palavras. Há quem desperte com soluções para problemas complexos com frases inteiras gravadas na mente, como se tivesse assistido a uma palestra. Outros relatam encontros com figuras luminosas que não falam, mas transmitem sabedoria pelo simples olhar. Jung viveu experiências assim e as registrou em seu livro vermelho. Escreveu que seus sonhos deixaram de ser sonhos e se tornaram visões, tão reais e transformadoras que a vida diurna parecia pequena diante delas. Talvez você mesmo já tenha experimentado algo parecido. Acordar com a sensação de que ainda está em outro lugar, que a viagem noturna foi mais verdadeira do que o próprio dia. Já sentiu que a vida desperta parecia apenas continuação pálida de algo muito mais grandioso que aconteceu durante o sono? Essa sensação não é ilusão, mas indício de que o inconsciente está atravessando a barreira do racional para mostrar sua força. Os sonhos para Jung não se limitavam ao pessoal. Há sonhos que pertencem ao que ele chamava de inconsciente coletivo. São sonhos que carregam símbolos universais, arquétipos que pertencem a toda a humanidade. Quando alguém sonha com uma grande inundação, não é apenas memória individual, mas manifestação de um tema ancestral ligado ao caos e à renovação. Quando sonhamos com um velho sábio, não é apenas lembrança de um avô ou professor, mas expressão do arquétipo do mestre interior. Esses símbolos atravessam culturas e séculos, repetindo-se em mitos, lendas e religiões. Um dado curioso é que durante a Primeira Guerra Mundial, Jung começou a ter sonhos recorrentes de rios de sangue inundando a Europa. Ele não tinha explicação racional, mas pouco tempo depois o conflito começou e suas imagens se cumpriram de forma assustadora. Esse episódio marcou profundamente, pois mostrou que os sonhos podem antecipar não apenas acontecimentos pessoais, mas movimentos coletivos. Ele entendeu que a psique humana é muito mais ampla do que imaginamos e que, de algum modo, pressente catástrofes e mudanças antes que a razão perceba. É impossível não pensar nos próprios sonhos depois de ouvir relatos assim. Quantos já foram descartados por parecerem estranhos, quando talvez fossem mensagens preciosas? Quantos símbolos foram ignorados por parecerem absurdos, quando na verdade carregavam chaves para compreender a vida? Jung insistia que cada sonho tem uma função. Mesmo os mais confusos trazem pistas. Ignorá-los é como recusar a ajuda de um guia silencioso que conhece caminhos que a consciência desperta não consegue enxergar. Em pessoas espiritualmente despertas, os sonhos se tornam ainda mais impressionantes. Surgem experiências de lucidez espontânea. Não no sentido de controlar os acontecimentos, mas de estar consciente dentro da narrativa, como espectador e protagonista ao mesmo tempo. É possível ver a si mesmo caminhando, sentir emoções, observar detalhes e ainda assim, manter a consciência de que aquilo é um sonho. Esse estado não é comum e quando acontece repetidamente marca um ponto de virada. O indivíduo percebe que a fronteira entre vigília e sonho é mais tênue do que supunha. Existem também os chamados grandes sonhos, aqueles que transformam a vida inteira. Jung descrevia-os como verdadeiras iniciações, comparáveis a rituais ancestrais. São experiências que não podem ser esquecidas, pois alteram a maneira de ver o mundo. Muitas vezes envolvem mortes simbólicas, renascimentos, encontros com seres arquetípicos. Quem desperta de um grande sonho nunca mais é o mesmo. É como atravessar um portal invisível e retornar marcado para sempre. Um homem sonhou que caminhava por uma floresta e encontrava uma serpente dourada que falava em silêncio. Ao acordar, sentiu uma energia diferente no corpo e percebeu que sua vida havia tomado novo rumo. Pouco tempo depois abandonou um emprego que odiava e iniciou uma jornada criativa que transformou sua história. Para ele, a serpente não foi apenas símbolo, mas força viva que o impulsionou a mudar. Como traduzir essa experiência em palavras sem esvaziá-la? Jung dizia que é impossível. Os grandes sonhos são como cores que só podem ser vistas, não explicadas. O mais surpreendente é que muitos desses sonhos se confirmam na realidade. Pessoas relatam sonhar com diálogos inteiros que depois acontecem exatamente como vistos.
Outros sonham com acidentes que conseguem evitar porque foram avisados. Há histórias de invenções que nasceram em sonhos, como a tabela periódica, que Dmitri Mendeleev teria vislumbrado durante o sono. Esses exemplos mostram que os sonhos não são apenas reflexos do passado, mas janelas para possibilidades futuras. Mas por que apenas alguns vivem experiências tão intensas enquanto outros parecem ter sonhos banais? Jung acreditava que a qualidade dos sonhos depende do estado da psique. Quanto mais alguém se abre para a individuação, maior a profundidade das mensagens. Não se trata de privilégio, mas de disponibilidade interior. É como uma antena. Quanto mais ajustada, mais sinais consegue captar. Há ainda outro aspecto intrigante. Muitas culturas antigas registraram sonhos coletivos antes de eventos marcantes. Povos inteiros relataram visões de catástrofes, mudanças ou revelações espirituais. Jung via nisso a prova de que a psique não é individual, mas partilhada. Somos todos conectados por uma rede invisível que se manifesta durante o sono. Isso explica por que pessoas diferentes podem sonhar com símbolos semelhantes mesmo sem se conhecer ou compartilhar cultura. No fundo, os sonhos revelam que não somos apenas indivíduos isolados. Somos expressões de uma consciência maior que se comunica através de imagens. Esse é o sentido profundo do inconsciente coletivo. Ele se expressa não apenas em mitos e religiões, mas também em cada sonho que carregamos. Quando pensamos em nossos próprios sonhos, percebemos que muitos trazem enigmas não resolvidos. Por que aquela pessoa que não vemos há anos aparece de repente? Por que sempre voltamos à mesma casa, à mesma estrada, à mesma situação? Jung dizia que os sonhos insistentes são como cartas repetidas. O inconsciente não descansará até que a mensagem seja compreendida. Talvez você esteja se perguntando quantos de seus sonhos já foram mensagens desperdiçadas. Talvez lembre de uma imagem que o perseguiu por anos sem explicação. Talvez perceba que a vida estava tentando falar com você enquanto dormia, mas você não prestava atenção. Não se culpe. A cultura moderna ensinou a desprezar os sonhos. Mas Jung lembrava, eles são tesouros enterrados, presentes que a psique entrega todas as noites. E aqui surge uma revelação inesperada. Jung acreditava que a vida desperta também pode ser sonhada. Não no sentido literal, mas simbólico. Ele dizia que a diferença entre sonho e vigília não é tão radical quanto pensamos. A vida cotidiana está repleta de símbolos e repetições, como se fosse um sonho contínuo que se desenrola em tempo mais lento. O despertar espiritual consiste em perceber que ambos, sonho e vigília, são expressões da mesma realidade psíquica. Essa percepção muda radicalmente a relação com a vida. Se tudo é símbolo, então cada acontecimento pode ser interpretado. Se o inconsciente fala por imagens, então nada é irrelevante. A borboleta que cruza seu caminho, a frase que surge ao acaso, a cor que se repete insistentemente, tudo é mensagem. Os sonhos da noite se estendem ao dia, e o mundo inteiro se torna um grande livro sagrado em que a alma escreve sua história. O desafio é aprender a ler, porque símbolos não falam de forma direta, falam por metáforas. O perigo está em tomar tudo literalmente ou em ignorar tudo. O caminho do meio é o da escuta atenta, da contemplação, da paciência. É preciso tempo para compreender, porque a psique não se revela por completo de uma vez. Quantas vezes você já acordou com a sensação de ter vivido outra vida durante a noite? Quantas vezes um sonho permaneceu na memória por anos, como se guardasse uma chave ainda não usada? E se esse sonho fosse um mapa invisível apontando para algo que ainda está por vir? Jung diria que o despertar espiritual é inseparável da transformação dos sonhos. Quando eles mudam de qualidade, quando deixam de ser apenas restos diurnos e se tornam visões, é sinal de que a psique está em transição. É como se a alma começasse a treinar o indivíduo para suportar realidades maiores. Por isso não ignore seus sonhos. Eles são muito mais do que parecem. São conversas secretas entre você e a eternidade, entre o ego limitado e o self profundo. São pedaços de futuro, fragmentos de sabedoria, ensaios de iniciação. Cada sonho é uma oportunidade de mergulhar mais fundo em si mesmo e de reconhecer que sua vida faz parte de uma narrativa maior do que qualquer explicação racional. E talvez seja nesse ponto que você perceba a verdade mais desconcertante. Sua vida desperta é também um sonho que a psique está sonhando através de você. E se for assim, o que realmente significa estar acordado? Desde o início da vida somos levados a acreditar que existe apenas um centro dentro de nós, um eu sólido e indivisível que controla pensamentos, emoções e decisões. Chamamos esse centro de ego e o tratamos como se fosse o dono absoluto da casa interior. O ego organiza nossa identidade, nos dá a sensação de continuidade, nos oferece a ilusão de controle.
Porém, em determinado momento da jornada psicológica, algo acontece. O chão firme começa a tremer, e a pessoa percebe que não é apenas esse o pequeno que paga contas, sustenta memórias e defende opiniões. Há algo maior, uma presença silenciosa e impessoal que observa tudo de fora e de dentro ao mesmo tempo. Carl Jung chamou essa experiência de encontro com o self. Quando esse encontro acontece, o ego sente uma derrota inevitável. Ele descobre que não é o rei da consciência, mas apenas um funcionário temporário. Essa percepção é tão desconcertante que muitos acreditam estar enlouquecendo. É como viver em tela dividida. De um lado, o eu cotidiano continua a executar tarefas simples: trabalhar, conversar, fazer compras, discutir. Do outro, um olhar vasto acompanha tudo como se estivesse sentado em uma arquibancada invisível, contemplando a cena. A sensação é dupla. Você age e, ao mesmo tempo, assiste a si mesmo agindo. E esse desdobramento não se limita a uma observação passiva. Surge a possibilidade de intervir. Você se vê prestes a explodir em raiva, mas percebe o movimento antes que ele aconteça e pode escolher não seguir. É como se a vida tivesse aberto uma segunda trilha de consciência. Esse estado cria tensão. Quem nunca viveu não consegue compreender. Muitos confundem com dissociação ou fuga da realidade. Mas para Jung não se trata de ruptura e sim de expansão. O ego deixa de ser o único canal e descobre que existem outros centros de consciência operando em paralelo. A alma se revela maior do que qualquer identidade individual. A partir daí, viver se torna simultaneamente mais fácil e mais difícil. Mais fácil porque os dramas pessoais perdem peso. Mais difícil porque o ego luta desesperadamente para recuperar o trono. Imagine estar em uma conversa e, ao mesmo tempo, sentir duas forças dentro de você. Uma é o personagem que fala, reage e se defende. A outra é uma presença calma, silenciosa, que observa e entende a cena de modo abrangente. É como se duas versões de você habitassem o mesmo corpo. O choque é inevitável. O ego grita, tenta se impor, mas quanto mais tenta, mais se percebe pequeno diante da imensidão do self. Quantas vezes você já sentiu que dizia algo, e ao mesmo tempo, havia uma voz silenciosa dentro de você comentando ou analisando? Quantas vezes se surpreendeu observando seus próprios gestos como se fosse espectador de sua vida? Essa duplicidade é a marca da reorganização entre ego e self. O mais inquietante é que o ego não aceita facilmente a nova hierarquia. Ele se sente humilhado e tenta recuperar poder. Surge então o que Jung chamou de inflação. O ego tenta roubar a experiência do self e dizer: eu sou especial, eu sou iluminado, eu sou diferente de todos os outros. Mas o universo logo trata de corrigir essa arrogância. Pequenos tropeços acontecem, erros banais, esquecimentos constrangedores, situações que expõem a fragilidade. É a vida lembrando que o ego não pode se apropriar daquilo que não lhe pertence. Essa dança entre expansão e humilhação pode ser cruel. Um dia você experimenta uma consciência cósmica tão ampla que parece carregar a eternidade. No outro, esquece onde deixou as chaves ou diz uma bobagem que envergonha. É como viver entre os extremos da grandeza e da pequenez. Mas esse movimento não é fracasso. É compensação. O ego precisa aprender seu lugar, e o self se encarrega de educá-lo. Há relatos impressionantes de pessoas que viveram essa divisão de maneira intensa. Um paciente descreveu a Jung que sentia viver em duas telas simultâneas. Em uma ele era pai, marido, trabalhador. Na outra, era uma consciência infinita e impessoal, que assistia à sua própria vida com serenidade. Dizia sentir-se ao mesmo tempo gota e oceano. Não era metáfora, mas vivência real. Esse testemunho mostra a radicalidade da experiência. Não se trata de imaginar ou acreditar, mas de constatar uma nova forma de ser. Esse estado gera perguntas perturbadoras. Quem sou eu, afinal? Sou o personagem limitado ou a presença infinita? Sou ambos ao mesmo tempo? Se sou os dois, como viver em equilíbrio? Essas perguntas não têm respostas definitivas. O processo de individuação não elimina a dúvida, mas ensina a conviver com ela. Aos poucos, a pessoa percebe que não precisa escolher. Pode ser o ego e o self, o humano e o divino, a parte e o todo. Essa relativização do ego é libertadora. Permite reconhecer as falhas sem desespero, admitir as fraquezas sem perder dignidade, rir das próprias contradições sem cair no cinismo. É o início de uma vida mais leve, porque já não há necessidade de sustentar uma máscara de perfeição. Mas nem tudo é alívio. O ego luta para sobreviver. Em alguns momentos ele cria armadilhas sutis. Tenta transformar a experiência em status espiritual, busca reconhecimento por ser mais consciente. Essa tentação é perigosa, porque fecha a ponte entre ego e self.
A cada passo de vaidade, a vida responde com correções humilhantes. É como se o universo estivesse dizendo: não se aproprie do que não é seu. Essa luta interna pode durar anos. Muitos se sentem divididos, ora identificados com a grandeza do self, ora prisioneiros das limitações do ego. O perigo é acreditar que a meta é eliminar o ego. Jung foi claro: não se trata de destruir, mas de relativizar. O ego continua necessário para viver no mundo. Ele organiza nossa identidade e garante a sobrevivência. O que muda é a posição. De comandante ele passa a ser servidor. De dono, torna-se colaborador. Esse deslocamento é revolucionário. A vida deixa de girar em torno das ambições pessoais. O sofrimento já não parece castigo, mas parte de um enredo maior. As vitórias deixam de ser provas de superioridade e passam a ser passos em uma jornada coletiva. O indivíduo percebe que seu destino é ao mesmo tempo único e compartilhado. Essa percepção quebra o narcisismo e abre espaço para uma compaixão genuína. Você já se viu em situações em que algo maior parecia conduzir sua vida, mesmo contra sua vontade? Já experimentou a sensação de que uma força impessoal reorganizava seus caminhos, levando-o para onde o ego não queria ir? Essa é a mão invisível do self guiando o processo de individuação. E é nesse ponto que a tensão aumenta. Porque aceitar a guia do self significa abrir mão do controle. O ego resiste, cria crises, tenta recuperar poder. Muitas vezes isso se manifesta como ansiedade, confusão, desorientação. Mas a verdade é simples: o velho centro está sendo substituído por algo maior. Não é colapso, é reorganização. O resultado dessa transformação é paradoxal. Por um lado, o indivíduo se sente mais insignificante do que nunca, apenas uma partícula em um universo imenso. Por outro, percebe que é parte viva desse universo e que sua existência tem valor dentro de uma trama cósmica. Essa combinação de humildade e grandeza é o que distingue quem viveu o encontro com o self. Há um detalhe curioso: muitos relatam que depois dessa experiência, não conseguem mais se envolver em certos conflitos humanos. Brigas, disputas, dramas parecem irrelevantes. É como se fosse impossível levar a sério discussões que exigem tomar partido absoluto. A visão se ampliou demais para caber em narrativas estreitas. Isso gera distanciamento. Outros começam a vê-lo como frio, desligado, até arrogante. Mas na verdade, é apenas a consciência funcionando em outro nível. Aos poucos, essa mudança se reflete em cada aspecto da vida. Decisões passam a ser tomadas de forma diferente. O indivíduo não age mais apenas em busca de ganhos pessoais, mas considera o impacto coletivo. Surge uma ética espontânea, não baseada em regras externas, mas em uma conexão profunda com o todo. Essa ética não precisa ser ensinada, nasce naturalmente quando o ego deixa de ser o centro. Esse caminho, no entanto, é solitário. Nem todos estão prontos para aceitar que o ego não é soberano. Muitos se agarram às máscaras sociais com desespero, porque temem a dissolução de sua identidade. Por isso, quem atravessa essa fronteira encontra incompreensão. Não há como explicar completamente. É uma experiência que só pode ser vivida. E você, já sentiu essa solidão de perceber algo que outros não veem? Já teve a sensação de que sua consciência estava em um estágio diferente, incapaz de ser traduzida em palavras para os que ainda vivem sob o domínio absoluto do ego? Jung alertava que esse é um dos momentos mais perigosos da jornada. O risco é ceder à tentação de isolar-se demais, de acreditar que já se está além da humanidade comum. Mas o verdadeiro despertar não separa, conecta. O self não chama para a fuga, mas para uma integração mais profunda com o mundo. A tensão aumenta quando percebemos que não há retorno. Uma vez que o self se manifesta, a vida nunca mais é a mesma. O ego não pode recuperar o trono, por mais que tente. A pessoa está condenada a viver nesse estado paradoxal, ao mesmo tempo limitada e infinita, fragmentada e total. Essa irreversibilidade é assustadora, mas também libertadora. E é justamente dessa irreversibilidade que nasce a virada mais profunda. O indivíduo entende que não é apenas um personagem em sua história pessoal. Começa a perceber que sua vida encena padrões universais, que sua biografia é também um mito sendo vivido através dele. É nesse ponto que o caminho o conduz inevitavelmente para a experiência de viver mitologicamente, quando cada gesto deixa de ser apenas pessoal e se torna parte de um drama arquetípico maior. É essa revelação que abre a porta para a etapa final da jornada, onde a vida deixa de ser vista como sequência de eventos particulares e se revela como mito encarnado. O indivíduo descobre que não está apenas vivendo, mas representando forças ancestrais que atuam através dele. Esse é o próximo passo, e ele mudará para sempre a forma como você entende sua própria existência.
Você está preparado para descobrir que sua vida não pertence apenas a você, mas é também uma expressão viva de padrões eternos? Está pronto para perceber que cada desafio, cada encontro, cada perda é parte de uma narrativa que vem sendo contada há milênios? Essa é a revelação que espera logo adiante, e nada do que você acreditava sobre si mesmo permanecerá intacto. Há um momento em que a jornada deixa de ser apenas uma investigação intelectual e se transforma em experiência viva. Tudo o que foi explorado até aqui, e sincronicidades, paradoxos, sonhos que se tornam visões, a tensão entre ego e self culmina em algo ainda mais profundo, a descoberta de que sua vida não é apenas pessoal mas também universal. Carl Jung dizia que viver de modo pleno é viver mitologicamente. Isso significa perceber que cada gesto, cada dor, cada conquista não pertence apenas à sua história individual, mas está inscrito em padrões eternos que a humanidade repete desde o início dos tempos. A experiência de viver mitologicamente não é fantasia ou romantização, mas uma mudança radical na forma de interpretar a própria existência. É olhar para a relação difícil com a mãe e compreender que ali se manifesta a força arquetípica da grande mãe, em suas faces de nutrição e destruição. É perder um emprego e perceber que não se trata apenas de crise financeira, mas de um rito de morte e renascimento. É amar alguém e enxergar que, além da paixão pessoal, há o drama ancestral do casamento sagrado entre opostos. A vida deixa de ser mera sequência de fatos isolados e passa a ser uma peça simbólica que conecta o indivíduo à totalidade. Esse despertar pode parecer grandioso demais, mas na prática é profundamente simples. Basta observar. Cada vez que se encontrar em uma situação marcante, pergunte a si mesmo: que mito estou vivendo agora? Que arquétipo está atuando através de mim? Esse exercício não é para negar a realidade concreta, mas para ampliá-la. Ao perceber o padrão, você ganha distância, alívio e sabedoria. Já não é apenas você contra o mundo, mas uma força ancestral atuando através de sua experiência. Essa consciência transforma o sofrimento. A dor não desaparece, mas encontra sentido. Deixa de ser absurdo e se torna passagem. Quando Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem se é, falava exatamente disso: descobrir o mito pessoal que sua alma trouxe como destino e vivê-lo de modo consciente. Imagine, por exemplo, alguém que sempre enfrentou situações de abandono. A primeira reação é pensar que o universo conspira contra, que a vida é injusta. Mas ao olhar com os olhos do mito, a repetição se revela como encenação do arquétipo do órfão, cuja jornada é aprender a encontrar dentro de si a segurança que nunca veio de fora. De repente, o abandono deixa de ser maldição e se torna iniciação. A dor se transforma em caminho. O mesmo vale para outros padrões. A luta constante pode revelar o herói enfrentando dragões. A tentação de manipular pode expor a atuação do trickster. O chamado para ensinar pode revelar o arquétipo do sábio. Quando você enxerga o mito, a vida ganha densidade e propósito. Mas viver mitologicamente não significa se distanciar da vida prática. Pelo contrário, dá mais valor a cada instante. O café da manhã com alguém que ama não é apenas rotina, mas expressão do banquete sagrado da comunhão. Uma discussão banal pode ser vista como ensaio do eterno confronto entre princípios opostos. Um momento de silêncio consigo mesmo pode ser experimentado como encontro com o eremita, aquele que se retira para ouvir a voz do espírito. Tudo se torna mais vivo porque tudo se conecta. E você já se perguntou qual mito vive sem perceber? Qual história ancestral se repete em seus encontros, em suas escolhas, em suas crises? Essa pergunta não é curiosidade, é chave de libertação. Porque quando reconhece o mito que atua em você, pode deixar de ser vítima dele e passar a ser protagonista consciente. Essa consciência também transforma a maneira como enxergamos os outros. Quem desperta para a vida mitológica passa a ver além das máscaras pessoais. Percebe que muitas pessoas não são difíceis por escolha, mas porque estão possuídas por arquétipos que elas próprias não compreendem. Reconhece o tirano, o mártir, a vítima, o amante, não como defeitos pessoais, mas como forças arquetípicas em ação. Essa visão gera compaixão, porque você entende que todos somos instrumentos de algo maior. E ainda há um aspecto mais profundo. Viver mitologicamente é descobrir que existe um enredo oculto que guia sua vida. Jung chamava isso de mito pessoal. Não é um roteiro inventado pelo ego, nem uma expectativa social. É algo gravado na alma desde o nascimento, um padrão de destino que busca se manifestar. Reconhecê-lo é como encontrar a bússola interior. Muitas vezes você já o pressentiu em sonhos recorrentes, em paixões inexplicáveis, em situações que se repetem com insistência. Ignorá-lo traz sensação de vazio. Segui-lo dá sentido até aos momentos mais dolorosos.
O mito pessoal não se revela de uma vez. Ele se insinua em símbolos, coincidências, intuições. Cabe a cada um escutar, observar, aceitar. Isso exige coragem, porque nem sempre o mito corresponde às expectativas sociais. Às vezes ele chama para caminhos incomuns, escolhas que parecem irracionais aos olhos do mundo. Mas viver contra o próprio mito é viver contra a alma. A longo prazo o preço é alto, ansiedade e ressentimento, sensação de estar fora do lugar. Viver de acordo com o mito, por mais difícil que seja, traz paz silenciosa, porque é viver em sintonia com o que é mais profundo em si. Mas como aplicar tudo isso no cotidiano? O primeiro passo é a escuta. Preste atenção aos seus sonhos, às sincronicidades, às repetições. Nada é banal. Pergunte-se constantemente: o que isso quer me mostrar? Que símbolo está atuando aqui? O segundo passo é o reconhecimento. Quando perceber que está vivendo um padrão arquetípico no meio, dar nome ao mito enfraquece sua tirania e transforma-o em aliado. O terceiro passo é a ação consciente. Em vez de repetir automaticamente, escolha. Se está vivendo o arquétipo do herói, pergunte-se qual dragão precisa enfrentar. Se o arquétipo do amante o domina, pergunte como pode amar de forma mais madura. A consciência transforma padrões cegos em caminhos de crescimento. E lembre-se, esse processo não é linear. Haverá dias em que se sentirá grandioso, como parte de algo cósmico, e outros em que tropeçará no mais banal dos erros. Não se trata de perfeição, mas de continuidade. O self não exige impecabilidade, exige sinceridade. Cada vez que você reconhece o mito em ação, mesmo que não saiba como responder, já deu um passo. Talvez a maior revelação seja perceber que não está vivendo apenas por si. Jung dizia que cada indivíduo desperto se torna farol para o coletivo. Ao viver seu mito com consciência, você abre caminho para que outros também despertem. Sua coragem em enfrentar sombras, paradoxos e sonhos não serve apenas à sua vida, mas à vida de todos. É assim que a humanidade evolui, pela soma dos despertares individuais. O que parece solidão é, na verdade, serviço silencioso. O que parece experiência pessoal é contribuição coletiva. Essa consciência muda a forma como nos relacionamos com a morte. Quando você vive mitologicamente, entende que a morte não é apenas fim, mas parte do drama universal de transformação. É o último rito de passagem, o retorno ao todo. Essa percepção não elimina a dor, mas a ilumina com sentido. Viver sabendo que sua vida é mito lhe permite morrer com a certeza de que desempenhou seu papel no grande enredo da existência. Agora pare por um instante e pense: o que sua vida está pedindo de você neste momento? Que mito deseja ser vivido através de sua história? O que você tem ignorado, e que insiste em retornar sob diferentes formas? A resposta não virá de fora, mas de dentro, e já está batendo a porta. Tudo que foi dito até aqui não é teoria distante. É convite prático. Você pode começar hoje observando um sonho, prestando atenção a uma coincidência, refletindo sobre um conflito e perguntando qual arquétipo está em jogo. Pequenos gestos, mas que repetidos, abrem portas gigantescas. O despertar não acontece de uma vez, mas no acúmulo de atos de consciência. E quando sentir medo, lembre-se, não é sinal de fracasso, é sinal de que está no limiar de algo novo. O ego teme perder o controle, mas o self o chama para uma vida mais ampla. Confie no processo. Não fuja dos paradoxos, não despreze os sonhos, não ignore os sinais. Eles são seus guias. A vida mitológica não é fantasia. É a realidade mais profunda, oculta atrás do véu da rotina. Quem aprende a enxergá-la nunca mais vive da mesma forma. O cotidiano se torna sagrado, o sofrimento se torna iniciação, o amor se torna eterno. Cada passo passa a ter peso cósmico, porque você entende que não está caminhando sozinho, mas em nome de toda a humanidade. Se chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu esse chamado. Talvez já esteja vivendo sinais sem saber como nomeá-los. Talvez esteja apenas começando a perceber. Não importa o estágio, o essencial é continuar. Viver de acordo com seu mito é a maior forma de fidelidade à sua alma. Por isso, receba este momento não como encerramento, mas como início. A partir de agora, cada experiência pode ser vivida de modo consciente, cada sonho pode ser interpretado, cada coincidência pode ser reconhecida como diálogo com o universo. Você não está sozinho, nunca esteve. Sua jornada é parte de um despertar coletivo que precisa de você tanto quanto você precisa dele. E se este conteúdo ressoou em sua vida, deixe sua marca. Curta este vídeo, comente mesmo que seja de forma anônima, se preferir, e inscreva-se no canal. Sua participação não é apenas apoio, é sinal para o universo de que você está pronto para caminhar de forma consciente.
Que cada gesto seu daqui em diante seja vivido como parte do mito maior que a vida está contando através de você.